estamos aqui hoje no Vista Fina, você mais uma vez aqui comigo. Agradeço a repercussão que vocês estão dando para o nosso programa, a gente está muito contente e isso nos motiva a trazer cada vez histórias mais inspiradoras. Hoje aqui comigo, Ellen, seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Obrigada pelo teu tempo, Ellen é uma pessoa muito concorrida, então a gente conseguiu um espacinho na agenda dela para ela estar inspirando você aí de casa com a história, né, Ellen? Isso, estou aqui para falar com você sobre tudo o que você perguntar. Ah, muito bom, muito bom. Olha só, hoje o foco da nossa entrevista é superação, né? A Ellen tem uma história pessoal, profissional, que vai trazer insights para todos nós, principalmente em relação ao ramo da estética. Hoje a gente vê a área da estética muito fomentada, muito comentada, as pessoas têm cada vez mais procurado tratamentos estéticos, mas nem sempre foi assim, né, Ellen? O ramo da estética ele veio de uma crescente, veio se profissionalizando cada vez mais, e é isso que a gente quer tratar com você aqui hoje. Ellen, vamos lá. Quando que surgiu essa profissão para você? Como que você se viu no ramo da beleza? Desde quando? Então, fazem muito tempo, né, que eu estou nessa área. Eu comecei como manicure e como uma coisa vai levando a outra, né? Uma cliente vai pedindo, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo, e a gente vai se profissionalizando, né? Então, de manicure eu fui para depilação, na época era depilação a cera, feita em casa, há 22 anos atrás. E depois disso, fui para os cabelos também, para Mega Hair. Aí, depois do Mega Hair, eu comecei a me profissionalizar como massoterapia, aromaterapia. Que delícia! Isso, depois estética em si. Há 22 anos atrás, como era ser esteticista há 22 anos atrás? Era um tabu, né? Porque as mulheres na época eram raras as que se cuidavam. Ficar nua diante da outra também era difícil, entende? Para fazer uma massagem, para ter um autocuidado. Geralmente eram as pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro, uma questão financeira mais organizada, sabe? E hoje não. Hoje já o acesso é para todas, né? Porque toda mulher hoje consegue se cuidar, né? Não precisa da autorização do homem, não precisa do dinheiro do homem, porque nós mulheres agora estamos mais evoluídas, né? É interessante esse aspecto, Ellen, que você puxou, porque a gente fala da estética, a gente fala do autocuidado, momento de autocuidado, skincare, precisamos estar bem para cuidar dos nossos. Mas nem sempre foi assim, né? Isso é uma coisa da informação atual, das redes sociais. E quando você fala que há 22 anos atrás você já trabalhava com beleza, por mais que eu tenha essa carinha jovem, né? Eu lembro que para ir no salão tinha que ter um evento, né? Nossa, principalmente quando era um casamento, né? Era um casamento, Então, uma depilação na época era uma coisa assim muito grandiosa para a mulher que estava fazendo, sabe? Porque ela deixava para a data especial, para o casamento, para o aniversário. Não era como hoje que faz uma depilação a laser ou uma depilação mesmo que seja cera mais uma vez ao mês. Não, era um evento. Então era o acontecimento. Né? E é importante a gente olhar isso como uma estrutura social, porque a Ellen bem lembrou que há 22 anos atrás as mulheres tinham uma dependência financeira, né, do marido, daquele contexto, daquela época. Então muitas vezes ela também se sentia tolhida de pedir para o marido um dinheiro para ela fazer uma depilação. Ou geralmente eu tive muitas clientes que ela economizava no mercado, sabe? Então, a notinha do mercado, que seria 50 na época, né? Ela deixava por 45 e guardava, sabe? Então, ela fazia tipo uma caixinha para ela se cuidar. Mulher sempre foi vaidosa. Na verdade, todas as mulheres são vaidosas. Umas têm mais benefício que conseguem, né? Fazer mais frequente, mas se for analisar, todas as mulheres são vaidosas.
né? Quem não gosta, né, de se sentir cuidada, de enaltecer a beleza, ou até mesmo, eu falo, né, a massagem, a gente não pode ir no massagista só quando tá doendo, né? Na verdade nós precisamos de uma massagem meio que semanal, né? Pelo dia a dia da gente, essa correria toda, essa loucura, né? Mas não é sempre assim que a gente vê, né? A gente não prioriza essas coisas, né? Principalmente nós mulheres. O tempo é curto, né, Ellen? Então a gente tá cuidando de casa, de filho, do profissional, e a gente esquece do relaxar, do cuidar. Do autocuidado. Do autocuidado. Ellen, e além dessa trajetória profissional, quem é a Ellen pessoa física? Então, eu sou uma filha, né, onde cuida dos meus pais. Meu pai e minha mãe são... Os dois têm câncer, né, paliativos. Tenho uma filha também com o transtorno do espectro autista. Sou mãe, sou filha, sou amiga, sou empreendedora e é isso. Ellen, como é gerir essa questão de ter os pais que dependem de você e também ter uma filha que exige mais tua presença? Então, eu preciso de uma rede de apoio bem forte, bem consolidada, que são duas funcionárias que eu tenho, onde uma cuida dos meus pais quando eu não estou em casa e uma quando a minha filha está em casa, porque ela vai na escolinha, então, mas a gente precisa pedalar para dar tudo certo, tem que estar tudo dentro do horário, tudo bem... Tudo cronometrado, muito, né? Muito. A organização faz essa gestão acontecer, né? Tudo a organização, né? Uma agenda bem regrada dá certo. Dá certo. E Ellen, a gente estava conversando aqui nos bastidores e a Ellen falou da questão da filha dela, que ela luta bastante. Conta um pouquinho pra gente o que é esse lutar bastante pra tua filha. Então, a minha filha, com 11 meses, eu percebi que ela tinha alguma coisa errada, né? E aí eu fui pesquisar, poderia ser um autismo ou alguma coisa assim. Como eu amamentei muito tempo, eu comecei a perceber que ela não me olhava nos olhos, né? Ela não olhava para mim quando estava amamentando e também não falava mamãe, não falava papá, como as outras crianças falavam. Então eu comecei já a ter um outro olhar. Você foi muito perspicaz, né? Porque é um diagnóstico cedo, né? Muito cedo. Aí... Antes mesmo de buscar o tratamento médico, porque eu fiz com o médico de fora, eu tive que ficar muito tempo esperando a fila de espera, 1 ano e 6 meses. Eu já comecei as terapias dela antes mesmo, sabe? Antes do diagnóstico? Antes do diagnóstico. Aí ela também não andava, ela começou a andar com 1 ano e 10 meses, tudo isso. E começou a ler sem falar comigo, tipo assim, eu não me chamava de mãe, ela não pedia água, não pedia comida, ela comia de tudo, de repente ela parou de comer, né? Então foi uma coisa assim, bem complicada na época, porque eu não conhecia sobre o autismo. E depois ela foi diagnosticada, né, com autismo e é uma luta frequente, porque tem... as dificuldades, mas tem as coisas boas também, como né? Tudo, né? Tudo tem dois lados, né? Sim. Hoje ela tem 3 diagnósticos, né? Que é o autismo, o QI elevado e altas habilidades, que é o que facilita um pouco, né? Porque o autismo não é nada bonito, nada fácil, mas com terapia e pessoa certa que esteja ali do lado, né? Eles conseguem ter uma evolução, assim, excelente. Hoje ela é uma criança típica, né? Se você olha para ela, você não diz, mas é autista. Não que tenha uma cara, porque autismo não tem cara, né? Mas tem as características, né? Aonde a gente pode ir moldando e funciona perfeitamente. Então, quantos aninhos ela tem hoje? Ela tem 4 anos, 10 meses. 4 anos e 10 meses. Realmente a gente vê que esse assunto precisa ser mais falado, né, Ellen? Muito. Esse assunto do autismo precisa ser falado porque as pessoas não têm muito conhecimento. Então, quanto mais falar, mais eles vão entender e vão começar
começar a perceber que eles também podem fazer algo pelo teu filho, pelo teu vizinho, entendeu? Que a gente consegue manejar tudo isso e junto a gente consegue qualquer coisa. Muito bom. Ellen, a gente volta no segundo bloco, que tem algumas perguntas para te fazer ainda, e eu espero você aqui comigo. Até já. Voltamos aqui no nosso segundo bloco e agora a gente quer chamar a atenção, aproveitando essa experiência e conhecimento que a Ellen tem por ser mãe de um autista, e a gente quer voltar nesse assunto para você que está em casa saber como diagnosticar, como observar as crianças, né? Às vezes é o seu filho, é um afilhado, é um sobrinho, e muito importante sobre isso. Existe, né, Ellen, como a gente falava aqui no nosso intervalo, uma certa ignorância em não querer assumir um diagnóstico de autismo. E isso muitas vezes pode até causar alguns conflitos familiares. Ellen, como que foi, dentro do teu contexto familiar, descobrir que a sua filha tinha autismo e como que a família recebeu isso? O meu contexto foi bem difícil porque o pai não aceita, né, o diagnóstico dela por ela ser uma criança extremamente inteligente. Então, as pessoas pensam que o autista tem que ser aquela criança que não socializa, que não faz nada, entende? E dentro da terapia, hoje, a gente consegue o que não conseguia lá atrás, sabe? Dentro de uma rede com terapeutas certos. Eu tenho os melhores terapeutas aqui da cidade, que é uma rede maravilhosa para mim, que fez toda a diferença, porque ela não comia, ela não deixava nada no cabelo, ela não ficava com outra pessoa, ela não dormia, ela era agitada, ela não falava. E hoje, então, do autismo, que era nível 2 de suporte, hoje está nível 1. Não que esteja fácil, sabe? Não tá fácil. Às vezes dá as crises, ela tem sensibilidade auditiva, ocular e paladar. Então, com os terapeutas certos, nós passam segurança e a gente sabe como funciona. E a gente consegue dar o suporte que a criança precisa. Você, mãe, mesmo que o pai, que os avós, que alguém da tua família ou do teu esposo ou qualquer pessoa venha falar o contrário, você sente o que é o autismo, você sente que o teu filho precisa de você. E é só isso que importa. Isso é muito bom do nosso público saber, porque eu também me arrepiei aqui, porque é um assunto que a gente precisa polarizar e precisa tirar essa ignorância que existe em relação a ter um filho autista. Conheço famílias que não saem de casa porque tem vergonha. Meu filho é autista, vai fazer bagunça. Oi? Toda criança faz bagunça. Ela tem que fazer bagunça, a criança tem que falar, tem que se comunicar, tem que mexer. Criança, ela está em movimento. E se não se ficar com vergonha, se você não aceita o diagnóstico do teu filho, como que o terceiro vai aceitar? Eu sabia que tinha alguma coisa de errado com minha filha com 6 meses de idade. Eu só esperei porque eu ainda tinha, no fundo, uma esperança. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Porque uma criança não dormia, uma criança ser totalmente diferente, começar uma alimentação super boa e de repente parar, não há Cristo de comer, tinha alguma coisa diferente. E a mãe sente, isso é verdade. Mãe sente. A mãe sente. Ou fulano, ou pai, ou qualquer pessoa, não desabonando os pais, tá? Porque tem pais muito bons, mas não desabonando, mas mãe sabe. Mãe sabe. Convenhamos, a mãe tem um poder diferente. Mãe gerou, né? Mãe gerou. E eu tenho outras experiências com meus outros filhos, né? Quantos filhos você tem, Ellen? Eu tenho mais 3 filhos. Então você é mãe de 4 filhos? 4 filhos. E eles são tudo na minha vida. Então, e são todos típicos, todos encaminhados, todos eu sinto muito orgulho. E como eu sinto muito orgulho da minha pequena, eu acho assim que eu sinto mais orgulho dela, sabe? Porque ela ela me fez florescer. Ela mostrou um lado que você não conhecia. Ela me ensinou a me amar também, sabe? De alguma forma, eu amava muito o outro, mas eu não conseguia me cuidar, me amar. Então, a partir do momento que eu descobri o diagnóstico, realmente renasceu uma Ellen, porque ela
ela transborda, né? O amor dela transborda. Eu acordar de manhã com os cabelos como todo mundo, né? Bagunçado, tudo virada, e ela fala assim: mamãe, você precisa ficar linda? Olha como eu estou linda. Gente, o poder que o bicho tem. Então, assim, eles transformam a gente. Eu sou apaixonada por criança em si, pelos meus filhos, né? E por todos os autistas também, com toda certeza, e eu tenho certeza que eles evoluem, sim. Isso é muito bom. Às vezes você tá com uma situação parecida em casa, não sabe para onde recorrer, não sabe como reportar isso, é importante. E Ellen, quando você começou as terapias com a tua filha, você procurou sempre uma rede privada ou você tem algum apoio de alguma esfera pública que ajude no diagnóstico? Como funciona? Aí é complicado, gente. A rede pública hoje é muito triste, né? Temos uma fila gigantérrima de espera para os tratamentos. Graças a Deus eu tenho como hoje dar um suporte para minha filha na rede privada, né? Porque se fosse pela pública, eu com toda certeza lá atrás eu não ia ter, porque a minha filha só não me olhava e as pessoas achavam normal. A minha filha fazia coisas que muitas crianças fazem. Menina, ressaltando, o diagnóstico de menina é muito mais difícil, porque mulher consegue esconder as características. Então, eu não tenho rede pública, assim, para as terapias das minhas filhas. Eu faço troca com as terapeutas. Permuta. Gente, eu faço tudo que for possível, mas tem sim como vocês ir atrás, porque eles precisam, e você com o diagnóstico já, eles são obrigatório, em 12, se eu não me engano, são 48 horas, eles começarem a atender seu filho, mas precisa ter o diagnóstico em mãos. A gente precisa ter um laudo, né? Eu, no caso, né, eu não tinha. Eu comecei por conta própria, contra esposo, contra a família, contra que eu estava procurando pelo em ovo. Muitos profissionais que eu bati na porta falaram que eu era maluca, né? E eu saí da união, como eu tive muito apoio, né? Eu também tive muitas portas na cara, né? Eu saí de união, de atrás de um médico bem conceituado, até porque eu não sabia o que fazer. Trabalhei muito para poder pagar, mas paguei, veio o primeiro laudo e agora ela já tem mais 2 laudos, né, de outros médicos, aonde eu não levo o laudo dela, né, para mim ver se ele tá fazendo certo. E realmente ela tem sim um aspecto autista. E hoje ela frequenta escola? Ela frequenta escola já faz 3 anos. Eu tenho um suporte muito bom na escola. Eu acho assim que é o melhor colégio da cidade para isso, porque eu precisei de AT, que AT é uma pessoa especializada para estar com ele no momento que ela está na escola. Então eu nunca tive problema com essa escola, nunca tive problema nem na alimentação, que às vezes eu tive que levar. Às vezes eles contrataram um padeiro para dar suporte para outras crianças também que tinha, exemplo, a intolerância à lactose é uma coisa comum hoje, mas a proteína do leite, onde a minha filha é extremamente alérgica, tranca, glota e tudo, não tinha. Então eles mudaram todo um cardápio, eles fizeram tudo. Então a rede de apoio da escola para mim foi sensacional e é até hoje. Eu tenho elas assim maravilhosas. Não vou citar o nome, né, óbvio, mas eu tenho a melhor escola, eu tenho melhores terapeutas, mas não foi sempre assim. Lá atrás, onde eu fui construindo, e eu acho assim que o que a gente não pode é desistir. Lutar contra tudo, contra o mundo, se for preciso, contra a família, porque eu sempre falei assim, você é o adulto, você é o adulto, ela veio de mim, ela depende de mim, então ela é minha, então se ela é minha, eu vou lutar por ela, eu sou a voz dela, né? Eu tenho até uma camiseta onde diz que eu sou a voz, porque é o que as mães são, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes. A gente representa os nossos filhos em vários aspectos da vida, principalmente quando eles estão numa situação de vulnerabilidade, e a mãe sente.
né? Não adianta. É importante ter essa desconfiança e buscar um diagnóstico sério, profissionais. Se for uma coisa passageira, tudo bem, mas se não for, o diagnóstico precoce vai com certeza trazer uma melhora na qualidade de vida e no relacionamento familiar, tudo, né? Porque o menino ele é muito mais característico, sabe? Ele já começa a fazer praticamente quase todas, né, para você descobrir ali o diagnóstico. A menina não, ela camufla muito. Então, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai ficar adolescente e na adolescência é muito grande sabe? Porque ela não vai conseguir expressar, ela não foi treinada para isso. Porque o que é uma terapia? É treinar a criança a sobreviver nesse caos. Imagine, uma pessoa atípica já não é fácil. Imagina uma criança, uma adolescente atípica, né? Tipo, não vai saber os conflitos e o que vai acontecer? A gente vai perder essa criança. Então, por que não? Eu prefiro pecar pelo excesso do que perder minha filha. Ou perder uma criança. E não pense que eu penso só na minha filha, eu penso em todas as crianças e no geral. Mas é claro e é óbvio que as crianças com uma síndrome ou com um diagnóstico fechado, um transtorno, eu vou estar sempre ali por elas. Também. Muito obrigada, Ellen, muito obrigada. É muito importante esse apoio. Esse foi o nosso segundo bloco. Eu te espero aqui porque agora a gente vai mudar um pouquinho o nosso assunto e vamos falar de empreendedorismo. Eu te espero aqui. Até já. Voltamos para o nosso terceiro bloco. O tempo está passando rápido quando o assunto é bom. Vai assim, Ellen. Vamos voltar aqui a falar de empreendedorismo? Vamos falar da beleza com profissionalismo. Vamos falar para quem está em casa querendo empreender, quem está querendo se colocar à disposição do mercado da beleza. Qual conselho você poderia dar para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador que está querendo entrar no ramo da beleza? Então, primeiramente você precisa querer, né? Quando a gente quer, a gente consegue tudo. Depois, você precisa procurar, né, um espaço para você fazer os seus cursos, aonde você confia, aonde você se espelha e aonde você acredita que vai vencer. Isso é muito bom, né? A gente tem que ter um talento, né? Não é? Eu vejo que nessa prestação de serviço não basta só o querer, mas tem que ter um talento e procurar profissionais que aperfeiçoem esse talento, né? Exatamente. Mas para você querer, você já tem o talento. Quando você pensa, eu quero a área da estética, você precisa amar aquilo. Porque e gostar de pessoas, né? Gostar de pessoas, gostar de mulheres, gostar de pele, gostar de texturas e fazer bem feito. Transformar a autoestima, né? Transformar. Eu acho que isso é o essencial, sabe? E é tão bom ver mulheres chegando para você ali com o corpo que não está feliz, com a pele que não está feliz, e aí saindo dali, te agradecendo, te abraçando, muitas chorando. Assim, é muito gratificante, muito gratificante. Eu imagino, porque às vezes o fato da gente fazer uma escova no cabelo já dá aquele up, né? Uma roupa nova. E me conta, você tem uma clínica aqui em União da Vitória, mas você também tem uma filial por aí, né? Eu tenho um espaço, né, em Dois Vizinhos. Essa que eu me ergui, né? E aqui em União da Vitória era para ser um hobby, porque como eu estava cuidando ali da minha filha, meio que 48 horas por dia, para não ser 24, porque era pouco, eu resolvi montar uma sala, né, aqui na cidade que está dando muito certo. Olha só, e o que você dispõe nessa sala? Qual que é o tratamento que você mais faz? O que é mais procurado na tua clínica? Então, um dos mais procurados é o lipocavitação, que é um lipo sem corte para gordura localizada, onde você já gostei disso. Onde você já tem o benefício da radiofrequência, né? Porque a lipo, ela diminui a gordura, então vai dar uma flacidez, e a radiofrequência já vai tratar essa flacidez de pele. É um dos mais procurados. Temos também o Ultraformer 3, temos o Lavian, e temos depilação, temos N aparelhos lá para
Vamos falar um pouquinho mais desse lipo sem corte, posso chamar assim? Claro. Então, como que faz? Chega lá, faz uma avaliação, tem que chegar magrinho já, como que é? Não, lá você pode chegar ao jeito que você estiver. Magrinha, gordinha, com flacidez, sem flacidez, com celulite, sem celulite, que a gente vai fazer um melhor protocolo dependendo da tua pele, da tua condição de saúde também. Então é um cronograma de tratamento, não é uma sessão e... Não, temos no mínimo 5 sessões, né, semanais da lipocavitação, onde ela vai tratar a tua gordura localizada ou o teu excesso de gordura nas pernas, nos flancos. E é uma coisa assim que dá resultado já na primeira sessão, então você já vai ficar bem animada. Olha, eu já tô aparecendo por lá, segunda-feira, dia mundial. Vamos lá. Vou aparecer lá porque depois que a gente tem um bebezinho, a coisa dá uma caída. Temos protocolo para pós-parto também. Olha só! Pós-operatório, pós-parto. O que é mais indicado para pós-parto? Primeiro, a gente precisa ver se essa mãe está amamentando, se essa mamãe não está amamentando. Primeiro é o relaxamento, né? E depois a gente vai vendo a flacidez, que geralmente fica, né? Algumas mamães ficam com bastante flacidez, então a gente vai tratando essa flacidez, já vai tratando a autoestima com uma massagem, com autoconfiança. E aí a gente vai estudar o caso de paciente para paciente, porque tem umas que tem... que ficou com uma celulite a mais, com estrias, então a gente precisa ir construindo com a cliente, ver o objetivo dela e o que mais incomoda. Isso que é o legal, né? Não é um tratamento padronizado. Não. Cada paciente exige um cuidado, um estudo diferente, né? Cada paciente é única. Lá no Ellen para Elas, cada uma é única e exclusiva. Muito bom, adorei isso. E Ellen, uma curiosidade, vocês atendem homens lá? Sim, fazem 4 meses que a gente abriu a agenda dos homens, porque as mulheres pediam que eu queria que os esposos se cuidassem, os namorados se cuidassem. Então, a gente começou a fazer depilação, né? Na barba, no peito. Temos também uns tratamentos para a gordura localizada do abdômen, massagem relaxante, limpeza de pele, entre outros aparelhos. Para aqueles também que vão em academia, também temos aparelhos lá para ajudar. Olha que interessante. E você percebe, como gestora, que os homens estão procurando um autocuidado? Muito, muito, muito. Assim, 22 anos, 4 anos para cá, eu vejo assim que os homens quase que se cuidam mais que as mulheres. Olha, meninas, verdade. Os homens, eles estão ficando muito vaidosos e isso é muito bom. Porque eles, vaidosos, eles vão fazer a mulher se cuidar também. Eles vão perceber que isso não é futilidade, não é saúde. Isso, é saúde. O que vinha lá atrás, que a gente comentou, que a mulher precisava pedir para o marido, hoje não, hoje vai casal. Olha, né? Que legal vai isso, o casal, né? Que transformação de pensamento, um fica né? esperando o outro, um fica aguardando o outro, toma lá uma aguinha, toma um cafezinho, ou sabe, lê alguma revista, e passa o tempo e os dois saem lá satisfeitos. Nossa, isso é muito bom de saber, né? Que a nossa sociedade está olhando diferente para essa questão da estética, não só como beleza, mas como saúde. Estética não é só beleza, né? Não, não é. É saúde, é tudo, porque quando a gente está com baixo estima, nada funciona. Só a estima vai subindo, a autoestima vai subindo, elevando, a gente também vai ficando com mais autoconfiança, e quem tem autoconfiança só se eleva, né, amiga? É verdade, é verdade. A autoconfiança faz muita diferença, né? Para tudo, para conseguir sair de situações desagradáveis, para conseguir mudar de emprego, para conseguir abrir um negócio. Enfim, a autoconfiança ela está atrelada a várias questões que fazem transformação na vida das pessoas. E Ellen, você faz tratamento facial também? O que você indica para quem está em casa, nunca fez nada no rosto, mas está sentindo que está com uma ruguinha aqui, está com uma flacidez? Como então, que funciona? Eu tenho parceiras também que vêm atender na clínica, né? Onde ela pode aplicar botox também, mas as minhas elas precisam entender que o botox ele só paralisa a pele, então paralisa a face, a musculatura ali. O que eu proponho? Primeiro trata
né, a pele, primeiro com uma limpeza, depois com uma radiofrequência para estimular o colágeno, a elastina. E aí sim, a gente chama a minha parceira, ela vem, aplica o Botox, faz lá o que precisar fazer na pele, desde preenchimento, estimuladores e assim vai. Muito interessante, né? Porque às vezes só paralisar ali aquele olhar, aquele pé de galinha, não fica nem legal de ver, né? Não trata, na verdade, né? O Botox, ele não trata a pele, ele só paralisa. Então você precisa cuidar primeiro da tua pele para aí paralisar ela, mas vai paralisar como? Com um efeito já bom da tua pele, que tua pele já vai estar nutrida, revitalizada. Faz o Botox. Entendi. Aí fechou. Muito legal, muito legal. E Ellen, você percebe que a alimentação influencia nessa questão estética? Alimentação, água, menos açúcar, menos bebidas. O álcool prejudica? Também. Álcool, cigarro, né? Tudo isso prejudica a pele. E envelhece, né? Envelhece. A gente tá aqui com uma aguinha agora, vocês já perceberam, porque a gente fica conversando e precisamos repor água, né, Ellen? Sim. Pele, voz, cabelo, tudo no corpo é integrado, né? Hoje a gente fala muito que há uma integridade da saúde, né? Saúde integrativa, esse cuidado. Então não adianta só fazer o Botox e continuar tendo maus hábitos. Isso, mas assim, eu falo assim, a água é essencial, né? Mas a alimentação você pode equilibrar. Você não precisa passar fome para você ficar com o corpo ou com a pele bonita. Você só precisa diminuir algumas coisas, né? Tirar algumas coisas assim que não faz bem para você. Então aí você prioriza, né? Que o que você vai... É o equilíbrio, né? É um equilíbrio. Uhum. Um prato colorido, uma alimentação boa, bastante água, bons hábitos, vai refletir. E é uma tríade, né? Água, academia e tratamento estético. Não tem como um corpo, como uma pele não ficar boa. Exercício físico sempre presente, né? Com toda certeza. Você é adepta de alguma atividade física? Então, amiga, eu caminho o dia todo. Não. Hoje eu não estou fazendo nenhum tipo de atividade física, porque eu não tenho tempo. Porém, agora, mês 6, eu volto para academia. Vou fazer alguma coisinha. Fazer uma caminhada, pedalar, um pedal, alguma coisa, vou fazer. Tem que ter, né? Tem que ter. Eu também tô sentindo falta. Tô sentindo falta, tô ficando toda crocante ultimamente. E agora vem o frio, a gente vai encolhendo, né? Eu falo que a gente vai encolhendo. Então a gente precisa atividade física para expandir. Sim, e lembrando, né, que o corpo do verão se constrói no inverno, né? Então, vamos lá, mulherada, vamos correr atrás do prejuízo. Essa frase fica martelando toda vez que eu vejo uma pizza, uma sopa, um vinho. Mas não deixa de comer, só coma menos. Pode deixar. Estamos reduzindo. Ellen, muito bom conversar com você, saber da tua história. A gente trouxe a Ellen aqui como empreendedora, com uma história de superação. Ela falou muito sobre o autismo, ela colocou aqui a importância desse olhar da mãe para com seus filhos, a importância de lutar por um diagnóstico, por um laudo para os seus filhos. E de vencer os obstáculos, né, Ellen? Os obstáculos de empreendedora, os obstáculos familiares. E é isso que a gente quer levar para vocês. Esse foi mais um Vista Fina. Ellen, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua história aqui comigo. Te agradeço de coração. E é isso. A gente leva para vocês histórias que inspiram. E essa foi a história da Ellen. Um abraço. Tchau, tchau.